Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão. E hoje nós falaremos um pouco sobre a sigla LGBT e por que diachos essa sigla é tão grande e se você precisa decorar todas as letrinhas. Bom, primeiramente eu devo dizer que é muito importante você ter o mínimo de noção do que cada uma das letras significa, justamente para você saber, talvez, respeitar essa pessoa, saber lidar com essa pessoa, com as questões que ela tem, com as questões políticas dessa pessoa. Porque assim, né, vamos ser claras, a sigla LGBT não é simplesmente para categorizar as pessoas e colocá-las em caixinhas. Por isso também que a sigla é tão grande. Ela é extensa para dizer que as pessoas são plurais, que as pessoas são diferentes. Ah, então era só falar, são pessoas diferentes, ponto, acabou. Não. É importante nomear as diferenças para nós entendermos que cada uma delas tem as suas devidas questões, certo? Por exemplo, a luta gay, né? Como eu já citei num vídeo que eu falei do orgulho LGBT, né? O orgulho de quê? E que eu cito a parada. Na verdade não foi a parada, né, mas deu origem à parada LGBT, né, a revolta de Stonewall, e como ela foi importante para homossexualidade ser considerada normal, né? Porque sempre foi, né? Nós temos vários registros históricos sobre isso, mas nós temos uma luta política histórica, certo? Os gays começaram a ser perseguidos historicamente, então é uma luta muito constante. A gente não pode achar que antigamente era considerado normal e porque hoje não é considerado normal. Luta política, é isso, não tem outra explicação. Vocês entendem? Então, assim, nós podemos falar da luta trans também, né? Nós saímos da categoria de doenças mentais da Organização Mundial de Saúde, né? Da OMS, agora em 2019. E tem diversas questões que precisam ser debatidas e que precisam ser levadas a público, que precisam ser levadas para a sociedade. Porque não é simplesmente, nós nos entendemos pessoas trans, portanto, se as pessoas nos respeitarem como pessoas trans, ponto, acabou. Não, até pouquíssimo tempo a gente precisava de um advogado para trocar o nosso nome. Fazer retificação de nome é caro. Até pouquíssimo tempo, né, não que ainda não seja, né, mas mulheres trans principalmente eram associadas à prostituição. Pessoas não queriam contratar mulheres trans para qualquer cargo, sabe? Mulher trans é prostituta, é o lixo da sociedade. Era assim que nós éramos lidas. Vocês conseguem entender? Não é simplesmente, eu te respeito, é todo mundo igual, é todo mundo humano. Não é bem por aí na prática, né? Nós temos que ver num todo. Nós temos que ver a coisa politicamente. Por exemplo, também nós podemos falar sobre a questão da monogamia, né? A questão da monogamia veio, claro, com o capitalismo, né? Com a ideia de repasse de propriedade privada, né? De monopolização, enfim. E antigamente, não só antigamente, né? Mas ainda existem algumas civilizações, né? Algumas sociedades, alguns agrupamentos de pessoas que não se identificam com a monogamia, né? Monogamia é uma pessoa se relacionar com outra e somente dessa forma, sabe? Existem sociedades que entendem que um filho é um filho daquele grupo, daquela sociedade, sabe? Tá todo mundo junto. E vocês podem ver, existem várias noções do que é filho, família, do que são esses agrupamentos, né? E junto a isso também nós podemos falar sobre o direito da não monogamia. No caso, num cartório, né, de você poder casar no civil e tal, com mais de uma pessoa. De um filho ter um nome de mais de dois pais. Vocês entendem como a coisa é bem complexa, como infelizmente há um padrão social, né, hétero, cis, normativo, monogâmico também, né, e como essa regra social, né, esses padrões que a sociedade impõe,
elas limitam outras formas de existência, né? Outras formas de relacionamento, outras formas de você simplesmente se entender, muitas vezes também, porque a informação também é política, certo? Até pouquíssimo tempo, corpos intersexuais nem eram considerados nas escolas, né? Falavam de cromossomos XX, XY e corpos intersexos que se explodam. Simplesmente ignoravam, não ligavam e era isso. Mesmo que já tinham, no caso, né, vários estudos sobre a intersexualidade, né? E nós podemos falar, por exemplo, da luta trans, né, dos tempos de hoje. Eu fujo, que nem o diabo foge da cruz, de qualquer publicação que fale de pessoas trans no Facebook, por exemplo. Porque é só chorume. É gente cis, que não conhece pessoas trans, que nunca teve contato com pessoas trans e que acham muita coisa da gente. Sabe? Muita coisa. Ao ponto de falarem que nós queremos tirar a genital de crianças. Gente, assim, vamos entender. Nós não queremos fazer isso, primeiramente. Né? Você só pode fazer a redesignação, né? No caso, a readequação do órgão sexual e tal, quando você tá com 19 anos, porque você só pode começar a TH com 18 e é depois de um ano que você vê sobre isso, e com psicólogo, com acompanhamento, tudo certinho, sabe? E assim, por que que eu tô levantando isso? Ah, é uma pessoa aleatória da internet, Bruna, porque você tá dando bola, porque você tá dando corte. Esse tipo de comentário é um comentário criminoso, não é qualquer tipo de comentário. Ah, mas por que que é criminoso? Poxa vida, né? Vamos pensar que muita gente na internet tá falando esse tipo de coisa. Muita gente está falando um monte de atrocidade, imputando crime a nós, falando que nós vamos fazer coisas com crianças, que nós vamos fazer coisas com mulheres dentro de banheiros femininos, certo? Vocês acham que isso não tem nenhum impacto social? Que nós não podemos ser mortas por conta desse tipo de comentário, sabe? Porque não é um comentário não, tá, minha gente? São muitos, tá? É uma bola de neve, assim, de desinformação. E é por isso que é muito importante pessoas como eu estarem na internet. Pessoas como a Samantha Mendanha, e como várias outras mulheres trans, várias pessoas deficientes, como eu também sou deficiente, né? No caso eu tenho gagueira, que é considerada uma neurodivergência, e o próprio Ricardo, né? Que eu fiz act do Senhor Itabira. Então, assim, a gente tem que ocupar o nosso espaço, a gente tem que falar sobre a nossa vivência, a gente tem que falar sobre a nossa história, a gente tem que falar a verdade. A gente tem que dar a nossa cara a tapa. Porque assim como o Bira falou naquele vídeo dele, né? Sobre, vocês estão holofotando e tal. Gente, por favor, as redes sociais têm dono, certo? Se existem muitos comentários transfóbicos, comentários criminosos, nitidamente criminosos, e não acontece nada, isso é política. Isso não é culpa minha, isso não é culpa das outras trans, isso é culpa de quem é dono dos meios de produção, de quem é dono dessas redes sociais, de quem controla a política, de quem controla o Estado. Nós temos que entender isso. Não existe simplesmente essa democracia que tanto falam, né? Que existe lei, portanto ela funciona, portanto você está reclamando do quê? A lei não é aplicada. A lei não é aplicada. Então, assim, nós precisamos entender principalmente esses pontos que eu levantei, certo? Cada letra tem sua luta, cada letra tem sua luta política. Essa luta política tem que ser feita. Mas eu não sou mulher trans. Gente, não importa, sabe? Não importa. Você eventualmente pode ter um sobrinho, um filho trans, uma filha trans, sabe? Um neto que seja não binário. E nós temos que respeitar todo mundo. O mundo não é só de quem é hétero, cis, branco, monogâmico. Não é. E não pode ser só dessas pessoas. Sabe? A gente não pode pensar numa ditadura da maioria em questão de identidade, em questão de ser. Nós podemos sim falar de uma ditadura da maioria. Olha eu militando. Nós podemos sim falar de uma ditadura da maioria do proletariado, dos trabalhadores. Quem que não trabalha nesse país?
os burgueses, a burguesia. Então, assim, vamos entender de qual classe a gente pertence. A gente não é proletário, a gente não trabalha, a gente não se mata para pagar nossas contas enquanto tem gente ganhando dinheiro em paraíso fiscal, explorando o trabalho alheio, que nem conhece o funcionário que tem, que é em outro país, tal, e vida que segue. Ah, mas essa pessoa trabalha, essa pessoa paga um administrador, paga, enfim, uma equipe inteira para trabalhar por ele. Ele não trabalha não, minha gente. Pode desembolsar 300 mil. Quanto que entra? Quanto que entra? Vocês reparam que essa pessoa só tem dinheiro? Então, nós temos que entender isso. Vocês entendem? A gente não pode ficar se matando entre a gente. A gente não pode. A gente tem que se unir. A gente tem que se unir. As pautas de identidade estão atreladas à luta de classe. Ah, os proletários se lascam. Se lascam? E as pessoas com identidades minoritárias também se lascam. E a gente tem que olhar para todo mundo. Sabe, eu sou filiado ao PSOL, né? Não participo de nada deles há muito tempo. Tá lá parado a minha filiação. Mas uma coisa, eu tenho que fazer um elogio assim, claro, ao PSOL. Teve um período que eu fui ameaçada de morte, né, no meu Facebook, me mandaram uma foto armada e tal, enfim, isso nunca tinha me ocorrido, né. No fim, talvez pareça que é uma pessoa random, assim, que... Enfim, mas ela tava ameaçando pessoas há mais de 3 anos, sabe? Tinha diversas denúncias, assim, no próprio Facebook. E pessoas que vieram até entrando em contato comigo por eu estar denunciando também essa pessoa e falando, eu também fui ameaçada. Enfim, um monte de histórias. E a pessoa mandando foto armada, não acontece nada nas redes sociais, minha gente. Nada. E o que o pessoal fez? Né? Vamos pensar no centralismo democrático, né? Vamos pensar em Lenin, vamos pensar no modo de organização dele, que é um modo de organização regional, que, enfim, são várias organizações regionais, né, que visam, no fim, uma luta também nacional, né, não só regional. Enfim, o que essa luta regional prega? Né, daquele pequeno grupo regional se ajudar. E me deram um apoio do caramba, sabe? Me ofereceram até advogado, sabe? Fizeram reunião falando sobre crimes virtuais. Sempre legitimaram a minha identidade, falavam que minha identidade é importante. Dentro desse grupo tinha uma pessoa que se descobriu autista, bem mais velho, sabe? Tinha uma senhora lésbica e a gente falava da identidade porque a identidade é importante, minha gente. Sabe? Como nós vamos falar que a pauta de classe é mais importante do que a pauta de identidade? Claro, estou falando que as duas têm que seguir juntas, não separadas. Não estou falando que identidade é mais importante do que luta de classe. Não vamos confundir. Mas como vamos falar, por exemplo, para mim, que a pauta trans é menos importante do que a pauta de classe, sendo que é super difícil conseguir um emprego? Sendo que a gente tem medo de sair de casa, sendo que a gente muitas vezes tem fobia social, tem ansiedade, como eu tenho ansiedade, né, generalizada, entendem? Nós fazemos parte do proletariado, nós não somos de outra classe, nós somos do proletariado e nós temos as nossas questões, nós temos as nossas dores, nós temos a nossa dificuldade e nós temos que andar juntos. Nós temos que usar esse exemplo do PSOL e de tantos outros partidos que usam do centralismo democrático para entender que nós temos que nos unir, nós temos que olhar para as nossas diferenças e tentar melhorar a nossa situação de vida. Tal trabalhador tá se ferrando com a empresa, estão querendo fazer greve e tal, vão ficar sem dinheiro, enfim, uma situação hipotética. O sindicato vai ajudar esse trabalhador. E tem que ajudar esse trabalhador. É o papel dele. É o papel dele. A corda sempre rompe pro lado mais fraco. E qual que é o lado mais fraco? O do trabalhador. De quem não tem a caneta na mão. É muito fácil para um patrão demitir uma pessoa e contratar outra, que no financeiro dele não vai mudar muita coisa não. Talvez até melhore. Talvez até contrate outra pessoa com um salário menor. Porque tá todo mundo ferrado, não é mesmo? Nós estamos numa crise. Sabe, eles usam da crise para diminuir salário, para
para explorar mais ainda o trabalhador. Então assim, né, eu comecei falando da luta LGBT, terminei falando muita coisa sobre classe, né, sobre luta política, e é exatamente sobre isso, minha gente. Sabe, a gente tem que se respeitar na nossa diferença, nós temos que tentar se entender o máximo possível, né, não só olhar para o próprio umbigo, para a própria luta. Ah, eu sou uma pessoa gay, então é a parada gay porque eu sou gay. Não, não, só não. Sabe, a parada LGBT é muito maior do que a pauta gay e não estou querendo diminuir a luta gay. Estou querendo dizer justamente que nós temos que andar juntos a partir do momento que nós falamos que uma luta é mais importante do que a outra, sabe, sem visar o coletivo subindo junto, assim, simplesmente ferrou. Simplesmente ferrou. Então, essa pessoa gay que tá falando que é parada gay, que só os gays importam e tal, tá olhando pra revolta de Stonewall, lá de 69, e tá dando risada das trans, das lésbicas, né? Como se elas não tivessem lutado por ele. Então é isso, minha gente. Vamos finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu comentário, um like, compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais, no status do WhatsApp, enfim, onde for, né, se vocês puderem me ajudar. E nos vemos num próximo vídeo. Até logo. Ah, e eu já ia me esquecendo, a sigla LGBT começa com L justamente para dar protagonismo às mulheres, porque são um grupo mais oprimido do que os homens gays, né? Querendo ou não, né? A mulher já sofre também por conta do machismo estrutural. E não é porque também o L tá na frente que nós estamos falando que o L é mais importante do que o G, que é mais importante do que... Não. Não é uma hierarquia de quem é mais importante na luta, tá? Mas só dando esse esclarecimento. Até logo.